O ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, esteve em Natal para participar do congresso que discutiu trabalho escravo no mundo contemporâneo. Ministro, esse pode ser considerado, como alguns acham, a grande chaga desses tempos contemporâneos, desse tempo moderno que vivemos? Discutir o trabalho escravo é sempre uma oportunidade de chamar a atenção da sociedade para um problema que é secular e que continua ainda existindo na sociedade contemporânea. Então, o primeiro ponto a ser enfatizado e destacado é trazer este assunto a um permanente e contínuo debate. Mas, ministro, para muita gente a escravidão não acabou em 1988 com a assinatura da Lei Áurea? 1888, sim, mas eu sei que acabou a escravidão formal, do ponto de vista do reconhecimento formal de que existiam cidadãos desiguais. Hoje, eu diria que é a escravidão do mundo moderno, em que há uma aparente, muitas vezes, legalidade, mas não se reconhece a condição de igualdade para as pessoas e, portanto, existiriam cidadãos de maneira desigual. E com isto, voltamos a discutir o que é esse trabalho escravo. Eu resumiria numa resposta muito simples. É aquele trabalho em que não se reconhece a condição de cidadão ao trabalhador, negando a sua condição mínima de cidadania. Quer dizer, quando se fala hoje em trabalho escravo nesse tempo contemporâneo, não é aquela imagem clássica que a gente tem do navio negreiro, da corrente. Essa corrente hoje é invisível. Porque a restrição à liberdade, que era o grande marco definidor, ou que caracterizava o trabalho escravo naquela época, hoje é travestida de outras formas. É a servidão por dívida, por exemplo, que a pessoa chega para trabalhar, isso é muito comum no trabalho escravo rural, já devendo a passagem de volta, a bota, o facão, a roupa, os mantimentos, vendidos muitas vezes, comumente até, a preços extorsivos, sem condição de adquirir esses equipamentos, esses utensílios pessoais em locais pela distância dos centros urbanos, e com isso a pessoa não tem como se desvencilhar dessa corrente invisível, porque trabalha para pagar dívidas que, por sua vez, como essa conta é retroalimentada com frequência pelo consumo semanal, ele permanece vinculado a essa situação de servidão por dívida. Mas não é somente essa forma, não. Precisamos reconhecer também que é o trabalho escravo doméstico, em que muitas vezes jovens, isso é muito comum com as mulheres, com as meninas, vêm para a cidade para tentar melhorar de vida, do ponto de vista de acesso ao ensino, acesso à cultura, a bens econômicos, inclusive, bens de consumo, e são tratadas nas casas como se fossem escravas, né? Escravas de luxo, em que permanecem... Então, uma questão que, como se diz popularmente, ri da lei. Então, é uma conduta cultural que é pré-legal. E é importante que a sociedade tenha esse debate presente, não afastar o tema do contexto, não ver a escravidão sempre com o estereótipo da amarra pela corrente, mas amarra muitas vezes pela própria negação do direito de igualdade às pessoas que trabalham na situação de desigual tratamento. Além dos casos também que a imprensa noticiou recentemente e que a cada tempo se repetem, de empresas que estimulam essa prática comprando, produzindo, e aí me refiro ao mercado de confecções, roupas por intermédio de pessoas que ficam vivendo em condições subhumanas, degradantes, em cidades como, por exemplo, São Paulo. Esse também é outro estereótipo, entender que trabalho escravo só existe no meio rural, quando não é verdade. Há também o trabalho escravo urbano, o trabalho semelhante ao de escravo, natureza urbana. E encontramos, por exemplo, empreiteiros que fazem serviços para empresas, trabalho de escavação, por exemplo, de buracos. De saneamento, por exemplo, isso. Que usa dinheiro público. Exatamente. E, às vezes, contratando subempreiteiros que nada mais são do que os chamados gatos, né? Conhecidos no mundo jurídico como gatos, ou no mundo do empreiteiro como gatas. Ou no submundo do trabalho. Ou no submundo do trabalho como gatos, né? Que são espertalhões que vão nos centros urbanos mais pobres, mais distantes, trazem uma leva de conhecidos, às vezes até são familiares, amigos da própria comunidade. Ele vem para a cidade, quer ganhar dinheiro em cima das custas, portanto, dos outros trabalhadores, intermediando a mão de obra. Quer dizer, além dessa questão cultural que precisa ser enfrentada, há também uma outra questão, que é essa ocorrência do trabalho escravo contemporâneo também não se dá de forma, vamos dizer assim, tão clara, que possa ser percebido por qualquer pessoa. Sim. E há uma certa distância até dos próprios órgãos
do Estado que trabalham para combater isso. Eles têm que ir lá no local. Por conta do estereótipo, né, de se achar que trabalho escravo é aquele trabalho em que a liberdade é cerceada. Essa é uma das formas mais graves do trabalho escravo, mas não é a única. Há formas contemporâneas, como a própria temática do Congresso, ou seja, novas formas de não se reconhecer a igualdade como ponto central do tratamento legal dado a essas pessoas. Ministro, o texto legal, o arcabouço legal que temos no Brasil já acompanha esse pensamento, vamos dizer, novo em relação a essa nova compreensão do que pode ser o trabalho análogo às condições de escravidão? Existe uma discussão muito grande atualmente, inclusive por conta da PEC 53, a respeito da definição ou não, do conceito legal ou não do trabalho escravo. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a essa necessidade de se definir, não no direito penal. O direito penal, pela proteção que há à liberdade humana e pelos próprios princípios que o regem, precisa de uma tipificação precisa na norma, o que não acontece com o direito do trabalho. Para mim, é mais interessante que haja um conceito aberto, como é um elemento natural que caracteriza as normas contemporâneas, em que a densificação valorativa, isto é, a aplicação ao caso concreto de valores, ocorre pelo juiz interpretando o caso especificamente. Porque nunca nós teremos uma norma que consiga acompanhar a evolução social, a criatividade humana. Claro que a lei diz, é trabalho em que há, que seja degradante. O que é degradar a condição humana? Não se, aí a casuística é muito variada. São pessoas que almoçam no chão, não tem um lugar decente, minimamente decente para fazer as refeições. Claro que você pode imaginar que no meio de uma lavoura, de uma cultura, no meio do campo, vai se ter lá um alojamento, claro que às vezes, mas minimamente um lugar onde ele possa sentar, comer, como acontecia se estivesse em sua própria casa. Não se quer instalações de luxo no meio rural apenas, ou melhor, não se quer isso. Se quer que haja reconhecimento mínimo de condições que sejam dignas para a pessoa fazer suas necessidades fisiológicas, fazer suas refeições, deslocar-se de modo que seja compatível com a condição humana, não em pau de arara, em carroceria de caminhão, que aí a propensão de acidentes é muito forte, muito grande, e as pessoas morrem, e depois que a vida é ceifada e não tem preço que pague. No seu entendimento, ministro, está na hora da Justiça ou do Estado começar a trabalhar não apenas mais recolhendo os mortos e contando os feridos, mas prevenindo? A visão proativa do magistrado é algo sempre muito discutida hoje, né? O chamado ativismo judicial. É um tema que sempre é objeto de uma profunda e grande controvérsia. O juiz pode ser o protagonista ou ele deve sempre ser o receptor? É lá que desaguam as controvérsias sociais, ou ele pode protagonizar também no seu papel de ator nesse processo, não mero coadjuvante. Esse é um tema bastante controvertido, reconheço. Não é um tema de fácil percepção e de fácil assimilação, porque o juiz sempre teve essa postura tradicional de agir quando provocado. Isso não mudou no Brasil. No Brasil, o juiz não pode, ele próprio, ser o titular da ação respectiva. Ele é objeto sempre de uma provocação. Mas não quer dizer que, uma vez provocado, ele não possa se valer de normas que fornecem um instrumental muito rico, porque ele possa impedir que a lesão continue a acontecer, ou que não ocorra. Então, eu defendo muito hoje a tutela inibitória, como um instrumento rico de atuação que a justiça tem, que o juiz tem, que a lei lhe dá. No sentido de que, reconhecendo que a conduta está sendo praticada de modo permanente, continuado, ele agir provocado, ou até de ofício, mas, claro, instaurado em um processo, para fazer com que essa conduta não mais ocorra. Na prática, ministro, como é que isso pode acontecer? Vamos parar só um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo, em seguida o ministro Cláudio Brandão vai explicar como é que essa nova postura que se exige do magistrado ou do Poder Judiciário, de certo modo, de não apenas correr atrás do prejuízo, mas antecipar-se para evitar essa reparação, pode se dar na prática. A gente volta num minuto.